Bom, Paulo, na última vez que a gente conversou sobre essas questões de diálogo, numa conversa até chamada Diálogo Zero, nós tínhamos praticamente terminado o diálogo com uma espécie de desafio, pelo menos para mim, de preparar o diálogo seguinte. E eu tinha começado a tocar de raspão num novo tema sobre o qual a gente poderia discutir, ligado a técnicas. E foi a partir dessa questão das técnicas que eu me senti desafiado a pensar um pouquinho sobre a questão dos meios de comunicação, já que a comunicação entre os sujeitos é algo, nós estamos de acordo, necessário para que haja conhecimento. E aí, nessa questão dos meios, me veio a ideia, uma experiência que eu tive quando ainda estava no primário. Enquanto professor? Enquanto professor primário. E que vinha como preocupação do curso universitário que eu fiz na área de comunicações, onde a questão dos meios de comunicação de massa foi discutida e rediscutida à saciedade. Acontece que como eu fazia a faculdade e ao mesmo tempo eu lecionava no primário, naturalmente essas questões dos meios de comunicação de massa foram me motivando. De um lado, porque eu já estava mais ou menos desperto para essa questão dos meios de comunicação eletrônicos e de um contexto bem atual, bem contemporâneo. De outro, porque eu estava vendo na própria sala de aula que os meios de comunicação de massa estavam cada vez mais presentes. Havia, por exemplo, naquela época, o costume em sala de aula de se conversar um pouco com as crianças, mas no início do dia, de forma livre, e deixar que as crianças contassem novidades, e as crianças aí podiam se manifestar livremente, perguntavam coisas pra gente e tal. E essa hora das novidades era frequentemente preenchida por questões ligadas a coisas que eles tinham visto na televisão, que estavam em fotonovelas, em histórias em quadrinhos, que alguém tinha ouvido no rádio uma notícia sobre alguma coisa e que eles tinham vontade de contar, de perguntar, de tentar saber, e que não tinham sido levadas a eles pela escola, mas pelos meios de comunicação. E isso era muito presente, e não sei também se porque eu já estava mais desperto para isso, eu comecei a sentir na prática mesmo, em sala de aula, a importância que as próprias crianças davam para conteúdos divulgados nesses meios de comunicação, para programas de televisão, para músicas que eles ouviam em rádio. Quando a gente programava alguma coisa com uma musiquinha já conhecida de um cantor mais falado, colocando até às vezes conteúdos de sala de aula, a gente percebia que isso os motivava mais, eles cantavam melhor, porque inclusive eles já sabiam as músicas e eles vinham nos contar coisas sobre o noticiário, enfim. Desde aí, então, eu comecei a ficar interessado sobre essa questão dos meios de comunicação. Não tinha ainda formulado nada teoricamente. Não sabia, por exemplo, que já havia nessa época gente pesquisando um pouco sobre isso e até denominando esse conjunto de meios de comunicação de massa atuando sobre a sociedade sob o rótulo de escola paralela, não é? Enfim, desde aí essas coisas já vinham me martelando na cabeça. Por isso é que, quando apareceu essa questão de como se preparar para o diálogo, eu pensei em que a gente talvez pudesse discutir um pouco por aí. Como é que você vê isso tudo? Eu andei falando bastante. Sim, não, eu acho que eu falaste bastante, que é uma das coisas boas desse diálogo nosso, é que não há limites, nem para mim, nem para ti. Mas inclusive, eu insistiria em que tu continuasses com a palavra. Por exemplo, nessa introdução que tu fazes agora, tu colocas a preocupação que tu tiveste em determinado momento da tua prática enquanto professor jovem primário, numa escola de periferia. Quer dizer, de repente tu começas a perceber que os chamados meios de comunicação estavam entrando na tua sala de aula, que não era só tua, que era dos teus alunos também, através deles. Não? Uhum. E não apenas através de ti, mas através deles também.
E em certo momento tu falas também dos teus estudos agora teóricos numa faculdade de comunicação, onde então muitos dos aspectos ou dos problemas, dos meios de comunicação foram estudados por ti do ponto de vista teórico. Aí então eu devolveria a palavra a ti. É claro que daqui a pouco também eu vou te dizer como eu me vejo diante disso. Mas eu gostaria de que tu continuasses com a palavra, falando um pouco de como tu encaminhaste a tua própria curiosidade como professor primário